Boa noite a todos, né? Graças a Deus. Graças a Deus, neste momento, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje vamos ter a palestra com a mentora Maria Cel, sobre mania espiritual. Graças a Deus, agradeço imensamente a cada um de vocês aqui, graças a Deus. A primeira leitura do Evangelho é da mentora Isis, né? Graças a Deus. Boa noite a todos. Utilidade providencial da riqueza. Provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculos absolutos à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir das certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus, que a concede, teria posto na mão de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que, muitas vezes, aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ela a partilham, os que ajudaram e faz-se insensível, egoísta e vão. Mas do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para que dela, sabe, servir-se com certos venenos, podem restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que a inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze de todos os seus bens e segue-me. Não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens do que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-lo com sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão, nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso que Jesus quis demonstrar fazia uma aplicação do princípio. Fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, em sua acessão,
rigorosa seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria aos demais a condenação do trabalho que a pode granjear, consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade, é a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto do progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta, cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta, para alimentar essa população que cresce incessantemente. Preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade, a fim de mais as facilitar. Cumpre sejam distribuídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações para trabalhos que são obras dos séculos. Teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez, mas para os levar a efeito precisa de recursos e necessidade. Fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência, atividade que esses mesmos trabalhos impõe, lhe amplia e desenvolve a inteligência, e a essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais e o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais, sendo a riqueza o meio primordial de execução. Sem ela não há mais grandes trabalhos, nem atividades, nem estimulante, nem pesquisas, com razão, pois é a riqueza considerada alimento, elemento de progresso. Graças a Deus. Então aqui fala, né, dessa riqueza, que ela tem que ser para o bem, né, para o progresso, para o crescimento, né? E a riqueza destinada, que o Cristo destinou aos homens aqui na terra, foi para isso, para o progresso, para ser trabalhado para um bem maior. E que não fiquem presos às riquezas, né? Que não deixe parar. É como se, né, aquele que tem que, não vou produzir mais nada porque eu já tenho tudo. Não, a riqueza foi destinada para que produza, para que ela cresça, para que busque meios, né, para que, né, quem não tem consiga ter. Então, assim, é para ser distribuída. Não adianta falar, eu respeitei todas as leis que o Cristo deixou, se não tiver a caridade. E essa caridade que fala não é pegar essas riquezas e sair distribuindo, é gerar, é multiplicar, é não deixar que o outro fique, né? É criar trabalhos, né? É fazer com que o mundo seja melhor para todos, né? Que nós possamos receber quem chega, né? Fazer como a casa da gente, né? Eu vou mudar minha casa, vou trazer um conforto maior para todos aqueles que vier se abrigar nela, né? Trazer esse conforto. Então, a riqueza é destinada a isso, que ela não sirva de, vamos dizer, de perdição para quem a tem. Graças a Deus. Convido a mentora, né, para que ela possa retornar para deixar as mensagens de continuidade. Pai nosso que estais no céu e em toda parte,
santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje vamos falar sobre manias. O que é mania para nós? Muitas vezes, essa mania ela vem com um processo de negatividade. Por exemplo, eu quero fazer algo sempre voltado, muitas vezes, para prejudicar o outro. As manias que nós conseguimos construir em nós. Para o quê? Nos satisfazer, mas nós nunca olhamos se com as nossas manias nós pode prejudicar o outro. É assim? E muitas vezes são manias de limpezas, né, que às vezes favorece você, mas você começa, eu vou dar um exemplo no seu lar, que você às vezes tem essa mania da limpeza, né? Vamos dar um exemplo. Só que ali tem mais pessoas ali e acaba você sendo o objeto, né? Tipo, o outro vai fazer e só você vai limpar. Então, o que acontece? Essa mania já é uma mania negativa, é uma mania que você, se você não fizer aquilo, você vai sentir incompleta. E aí, o que vai acontecer com você? A sua mente vai começar a cobrar de você, se você não fizer. E aí, o que vai acontecer? Você vai desgastando o seu corpo físico e também seu corpo espiritual. Vamos dar outro exemplo. Por exemplo, mania, às vezes, de fechar, por exemplo, uma porta. E muitas vezes você não consegue se relaxar durante, por exemplo, uma noite. Você, às vezes, muitas vezes, levanta várias vezes para conferir se essa porta realmente está fechada. Então, são vários tipos de manias. São manias positivas, né? Tem umas que lhe ajudam, mas a maioria dessas manias, você se torna escravo delas. Então, por isso, é preciso também verificar, né, mentora, sobre essa situação, de você não deixá-lo sempre sendo escrava dessas funções. Eu vou pedir à mentora Isis, né, para fazer uma leitura para vocês sobre mania. Eu vou voltar na verdade, eu tenho um testemunho hoje de um mentor, né, também, para também trazer mais esclarecimento a vocês, tá? Graças a Deus. Mania espiritual. Pode se referir tanto a manifestações de transtornos mentais, com crenças religiosas, como o transtorno bipolar em sua fase de mania, com delírios místicos, quanto a experiências espirituais genuínas que podem gerar mudanças na vida do indivíduo e ser confundidas com patologias. A distinção é complexa, exigindo análise de contextos dos sintomas e que a pessoa procure ajuda profissional se houver alteração de padrão comportamental e impacto na vida diária. Então, foi o que a mentora disse, né? Esses excessos, né? Então, tem que ser observados. Se está prejudicando você ou alguém, então tem que buscar uma ajuda, né? Então, aí já é uma mania negativa, né? Que não te deixa, né, evoluir. Então, tem que prestar muita atenção. Mania em contexto psiquiátrico. Causas. Em casos de transtorno bipolar, a mania é uma fase de alta energia, pensamentos acelerados e humor elevado, que podem vir acompanhados de delírios grandiosos ou religiosos, como a crença de ser o único representante de Deus.
Então, a gente vê muito isso, né? Sintomas. A pessoa pode apresentar exaltação do humor, fala rápida, aceleração de pensamentos, insônia, comportamento exagerado. Pode incluir a fixação por temas religiosos. Tratamento. É importante procurar um profissional de saúde para analisar esses comportamentos, especialmente se houverem mudanças significativas no padrão de vida, experiências espirituais. Diferenças. As experiências espirituais podem incluir uma profunda conexão com algo maior, a sensação de expansão da consciência ou intuições, e não necessariamente indicam doença mental. Fatores podem ser desencadeados por eventos estressantes, traumas, prática de meditação ou mesmo serem espontâneas. Relevância. Essas experiências são comuns e para muitas pessoas podem levar a um crescimento pessoal, mas é fundamental que o indivíduo tenha suporte para integrá-las à sua vida. Vou continuar lendo que a mentora vai vir fazendo toda a explicação. Quando se preocupar, se as crenças ou comportamentos relacionados à espiritualidade forem acompanhados de mudanças no humor, sono, pensamentos, interações sociais, é fundamental buscar orientação profissional. É importante não associar diretamente toda a vivência espiritual à patologia, mas também separar a experiência religiosa de um transtorno mental para que a pessoa receba o tratamento adequado. Quais são os sintomas da mania? Os sintomas da mania incluem euforia ou irritabilidade, autoestima inflada, necessidade reduzida de sono, fala acelerada, pensamento acelerado, distração, aumento de atividade direcionadas a objetivos e envolvimento em atividades impulsivas e de risco, como compras ou comportamentos sexuais imprudentes. É comum também a agitação psicomotora e a presença de delírios, que são crenças falsas, mas não alteram a realidade. Sintomas de humor e emoções. Euforia ou irritabilidade, né, que são sentimentos de felicidade extrema e desproporcional, ou uma forte tendência a ficar irritado e agressivo. Autoestima inflada, foi o que já foi falado, né? Redução de necessidade do sono, aumento da energia e agitação, pensamento acelerado, fuga de ideias, então ter muitos pensamentos ao mesmo tempo, né? E mudar rapidamente de um tópico para outro. Fala rápida, distração elevada, aumento de atividades, começar muitas atividades e projetos sem a capacidade de concluí-los, comportamentos impulsivos, tomar decisões imprudentes que podem ter consequências negativas. Então, essas coisas a gente acha que não são manias, mas acaba sendo, né? Aumento da sociabilidade ou sexualidade, ficar sociável, que pode levar à intrusão ou ter um impulso sexual aumentado, atividades inconsequentes, envolver-se em comportamentos de risco com gastos excessivos, sexo imprudente ou investimentos tolos, outros sinais. Igual tem pessoas que, né, se elas estão estressadas, elas vão lá e compram, né? Então, assim, acabam se arriscando, né? Também são manias, acham que vão se satisfazer com isso e acaba complicando a vida, né? Os delírios, falta de julgamento, perda de controle sobre as atitudes, o que pode levar a escolhas ruins. Agora vem o que é mania religiosa. Mania religiosa ou religiomania refere-se a uma tendência exagerada à religião, que pode se manifestar como fanatismo ou vício religioso, caracterizado por compulsões ou até mesmo um sintoma de transtornos de saúde mental, como o transtorno obsessivo e compulsivo, o TOC, religioso ou hiperreligiosidade, onde crenças rituais interferem na vida normal. São formas de manias religiosas. Fanatismo religioso, vício religioso,
Então, o fanatismo é uma crença exagerada, é intolerante a outras crenças, que levam o indivíduo a usar qualquer meio para afirmar a primazia da sua fé. Vício religioso, um relacionamento tóxico com a religião, marcado por práticas e crenças obsessivo-compulsivas e rígidas, que levam ao isolamento e à rigidez dos julgamentos. Religioso, um subtipo de toque onde as obsessões e compulsões estão ligadas a temas religiosos. Os rituais compulsivos são realizados para aliviar a ansiedade gerada pelos pensamentos obsessivos, e sua não autorização pode gerar um medo intenso que de algo terrível aconteça. Hiperreligiosidade, um distúrbio psiquiátrico que causa crenças religiosas intensas ou episódios que interferem no funcionamento normal da vida, às vezes associada a outras condições como epilepsia ou transtornos psicóticos. Graças a Deus. Então, essa parte aí, né, dessas manias religiosas, elas são muito perigosas, né? Porque a pessoa acaba acreditando muito naquilo e acaba prejudicando o seu corpo físico também. Temos muitos exemplos de questões de jejuns, né? Que às vezes a pessoa fica sem comer, né? Acreditando que aquilo ali é um sacrifício para o Cristo, né? Então, o Cristo ele não exige nada disso, né, da gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa mente, né? Nessa questão religiosa, a gente tem que ter um limite, né? Saber o que é certo e o que é errado. Se está prejudicando, não é certo. Então, que a gente tenha discernimento, né? Peça sempre o Cristo discernimento no que a gente vai fazer, mas não deixar chegar nessas manias, né? E nos prejudicar. E também vai prejudicar a nossa evolução, né? Porque vem essas questões mentais, né? E acaba que, ao invés de você evoluir, vai dar passos para trás. Graças a Deus. Eu convido a mentora a estar aqui na frente para dar continuidade. Ela vai vir agora com a explicação e com o testemunho que ela tem para nos passar hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Igual a mentora Isis, né? Trouxe esses também ensinamentos a nós. A partir do momento que nós colocamos tudo maior do que as nossas necessidades, nós estamos prejudicando a nós. O Cristo, ele não quer que nós sofremos, né? Ele quer que nós sejamos o mensageiro deles em terra e nós cuide de nós cuidamos do outro. Mas para isso, primeiro, precisamos nos amar. O que é nos amar? Procurar as nossas qualidades. Não podemos encontrar mais defeitos em nós do que qualidades. Precisamos sempre recomeçar. Se em nós não estar bom, vamos estar errado em nós. Precisamos nos corrigir. E para isso, o que nós precisamos fazer? As nossas preces, as nossas boas ações a nós, dar o nosso valor, né? Então, isso é o que o Cristo quer de nós. Que nós sejamos os mensageiros dele, mais preciso, nós só conseguimos doar para o outro se nós tiver de sobra esse amor. Então, é voltado esse amor a nós. Então, não existe ninguém mais importante do que nós. Sempre nós em primeiro lugar. Quando eu falo isso, muitas vezes, né? Nossa, mentora, mas como vocês são muito egoístas, né? De pensar só em vocês. Não, nós primeiro eu é importante, né? É vocês, né? Quando eu falo eu represento vocês. Eu sou importante, né? Por exemplo, as mães. Eu vou falar sobre as matriarcas. Elas sempre acham que os filhos é mais importante. Mas você é mais importante. Se você não conseguir ter essa função de importância, você não consegue transmitir a seu filho. Primeiro é você. Então, você precisa estar em primeiro lugar, tá? Então, quando vocês colocarem isso em prática, vocês vão ver que vai dar certo. Por quê? Porque vocês precisam ser a fortaleza deles.
Se vocês não acreditam em vocês, seus filhos também não vão acreditar em vocês, tá? Então, vocês em primeiro lugar, porque vocês acreditam em vocês, tá? Hoje eu tenho uma mensagem, de um mentor. Ele fala que ele é dessa cidade, né? Ele veio a essa cidade bem criança, bem pequeno, e ele fala que ele foi criado num lar cristão. Então, o que aconteceu? Ele recebeu os primeiros ensinamentos, né, dos seus, né, no caso, a matriarca, o patriarca, de transmitir a ele a importância de ser cristão. E ele, na sua infância, ele lidava muito bem. Né, ele frequentava as igrejas, que era preciso. Ele fala que os pais, né, sempre colocavam as suas obrigações, e eram 3 vezes a semana ele frequentava a igreja. Então, assim, era uma pessoa bem ativa, né, nas atividades da comunidade. E ele fala que quando ele iniciou, né, a sua juventude, ele já teve a escolha, né, foi escolhido a sua companheira. Então, na verdade, não foi ele que escolheu a companheira, foi escolhido para ele. Escolheu uma companheira, ele fez seu matrimônio, teve seus filhos, e ele começou também a dedicar essa vida cristã a seus filhos. E ele achava tudo certo, que era isso mesmo, que ele estava em terra, tinha que obedecer todos, e ele ser um bom cidadão, né, um bom cristão, e um bom filho, um bom marido. Então ele sempre foi essa pessoa exemplar. Então, assim, como lhe diz ele, né, ele seguiu todas as regras que era preciso, que ele era obrigado a seguir. Só que aí, na vida adulta, né, ele sofreu muito. Por quê? Ele começou a exigir que todos ao seu redor andassem assim também, que fosse um bom cristão. O seu filho, né, e ele fala que ele teve um casal de filhos, e ele exigiu muito que eles fossem bons filhos, né, no caso, um bom companheiro, uma boa companheira, né, para a sua família também ser perfeita. Só que ele esqueceu de viver o seu eu. Ele esqueceu de quê? Do seu querer. O que era preciso? O que era bom para ele? Não. Ele sempre obedecia a ordem de alguém. Então, ele nunca tomava iniciativa. Ele sempre esperava que alguém escolhesse o melhor caminho a ele. Então, assim, olha para você ver. Então, ele era um bom cristão, mas dessa forma. Ele não tinha suas escolhas. Olha que triste tudo isso, né? E ele achava que seria tudo perfeito. Só que ele foi chamado muito cedo. Ele fez a passagem e deixou sua companheira e com seu casal de filhos. Só que quando ele fez a sua passagem, ele foi vendo que ele não tinha vivido em terra. Ele viveu em função do outro. Olha para você ver. E quando, numa noite, ele fala numa noite muito especial, que é uma noite, né, no nascimento do Cristo, estava a família reunida e sua companheira com um novo companheiro, né, que ele já tinha feito a passagem. E ele teve a permissão de vir em terra para observá-los, a sua família, um momento de felicidade. Aí, olha para você ver a decepção dele. Quando a gente nos diz isso, é porque nós, né, vocês estão em terra e têm esses grandes aprendizados, né? Através de uma mensagem de um mentor. Ele fala que quando ele veio em terra para essa visita, né, seus familiares, ele teve esse presente para estar em terra. Ele foi ver que ele não representou nada, ninguém sentiu a sua falta. Por que ninguém sentiu? Porque ele deixava todos fazerem o que querem ao seu lado, ele nunca corrigia. Então,
para ele estava tudo bem, ele achava que ele era um homem caridoso, bondoso, só que na verdade ele foi ruim. Porque ele foi ruim para ele. Para os outros, não, porque ele estava ali como um fantoche. Isso aí quem fala é ele. Ele estava como um fantoche para seus laços familiares. Todos faziam o que queriam com ele. Mas ele era um homem bom. Por que ele era um homem bom? Porque ele dedicava. Ele trazia sustento para a sua família. Ele trazia o melhor para a sua família. Mas ninguém se respeitava ele. Por quê? Porque ele não tinha ações. Porque ele não fazia escolhas. Porque ele não corrigia. Ele deixava todos à vontade. E a sua companheira não sentiu a sua falta. Porque tudo ela que dominava. Então ela precisava de alguém para quê? Para ter a cobrança em cima dela. E ela foi feliz, como diz, no segundo matrimônio. No primeiro, ela só viveu. Então, quando a gente nos diz isso, olha a importância do nosso eu. Olha o nosso valor que precisamos dar. E às vezes nós não damos. Nós perdemos a grande oportunidade. Estamos em terra com uma grande missão. Precisamos sim exigir sim de nós e do outro que está ao nosso lado. Não podemos deixá-los à vontade. Foi o que ele disse. Então, assim, olha para você ver que ele foi um bom pai, um bom cônjuge, mas foi dessa forma. Que triste tudo isso. E ele fala que ele desperdiçou a grande oportunidade de estar em terra, porque ele recebeu os ensinamentos que era para ser assim. Para ele não dar, como diz, nunca deixar o outro triste. Ele ficava aborrecido, ele ficava triste, ele chorava, mas ele não podia aborrecer o outro. Olha que triste. Então ele foi mal para ele. É por isso que eu vejo que precisamos, se estamos em terra, temos uma grande missão, precisamos marcar a nossa presença em terra, precisamos fazer o nosso melhor, mas para nós, e compartilhar esse melhor com o outro. Mas primeiro para nós. Graças a Deus. Vocês têm algo a dizer? Tá tudo certo. Quando a gente nos diz isso, eu agradeço, imensamente esse mentor por acreditar em mim, transmiti-lo, essa mensagem a vocês. E é com dor, é com sofrimento também de repassar, mas é preciso. Ele vem trazendo uma grande missão a nós. Ele pede a nós que nós vivemos o nosso melhor todos os dias. Que nós sentimos importante, que nós sentimos incrível nas nossas atividades que vamos realizar. Que nós nunca deixamos de fazer o nosso melhor, mas para nós. Então, quando eu digo isso, precisamos nos fortalecer. Muitas vezes vêm as energias, os pensamentos negativos a nós. Precisamos alimentar com o positivo, fazer as nossas preces, nos amar. Como a mentora Izzy lhe diz, sobre o material. O material é importante no mundo terreno, mas vamos nos valorizar espiritualmente. Vamos trazer esses valores a nós. Vamos nos fortalecer. Esses valores servimos para o mundo terreno e também para o mundo espiritual, para o universo. Precisamos, como lhe diz, juntar tesouros em terra, mas da caridade e do amor. Vamos doar esse amor àqueles que necessitam. Vamos abraçar o nosso irmão que necessita. Mas para isso, vamos também trazer essa energia a nós de fortalecimento da nossa missão terrena. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Agradeço por estar aqui me ouvindo, para mim ser o representante, dessa mensagem nesse dia de hoje. Agradeço, a todos os mentores presentes. Tem também aqui
uma mensagem de um filho. Ele pede que uma filha se sinta acolhida e amada. Ele fala que seus últimos suspiros foi nos seus braços e você precisa se sentir fortalecida. Não deixe que o outro tire o seu brilho. Fale alto, cante alto. Você precisa marcar presença no mundo terreno. Graças a Deus, agradeço imensamente por estar aqui nesse dia de hoje, que essas energias traz toda a cura aos filhos necessitados. E hoje tem, em especial, um desencarnado. Ele precisa dessas preces, nesse momento de hoje, que ele veio acompanhando uma filha e precisa dessas elevações. Vamos elevar nossos pensamentos no Criador, vamos elevar com muito amor, que essa cura e libertação chegue a todos necessitados. E graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal. Porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus.